Olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Vou-vos falar da quinta geração, explicar-vos o que é a quinta geração, porque é que a quinta geração é extremamente perigosa para a humanidade e explicá-la no contexto da vida atual e moderna de uma forma simples, ou que eu espero ser simples. Ok, então é assim. A nível daquilo que nós conhecemos que foi a evolução dos telemóveis, nós temos a letra G, a letra G, se quisermos dizer, que é a letra inicial da palavra geração, ou em inglês generation. À medida que as gerações dos telemóveis e das telecomunicações foram evoluindo, nós fomos tendo uma velocidade cada vez maior. Começámos por a primeira geração, que é, para falar na quinta, temos que falar nas outras. O que é a quinta? Vamos então ver. A primeira geração foi algo que com os telemóveis apenas, e eu sou da altura em que apareceram os primeiros telemóveis, e muitos de vós sois de uma altura onde eles ainda nem existiam, mas não me vou afastar do assunto. Portanto, a primeira geração permitia que entre telemóveis e telefones apenas se falasse, se comunicasse via voz, ou através da voz. Com a segunda geração de telemóveis nós conseguimos já mandar mensagens, as chamadas SMS, as pequenas mensagens escritas, que aliás em situações de catástrofe passam melhor do que certas chamadas de voz. Depois, com a terceira geração, tivemos a chamada broadband e a net. O que é esta broadband, ou seja, a chamada banda larga e a net, que já permitiu, de certa forma, passar um conjunto de dados esses que depois podem ser traduzidos em imagens. Uma imagem é um conjunto de muitos dados, é um conjunto de muitos zeros e uns compactados, portanto, através de compressão ou outros, e que vos permitem agora ver-me a mim portanto, verem imagens e transmitir imagens. Na quarta geração, que é a geração que agora temos, e que estamos no limiar, ou seja, a entrar para a quinta, na quarta geração, aquilo que se aumentou, apareceu um aumento muito grande da velocidade da internet, as comunicações, as videocomunicações mais rápidas e todo o conjunto de tecnologia que nós conhecemos agora com o smartphone. Etc. Com a quinta geração, aquilo para que nós vamos avançar é para uma internet muito mais rápida, para aí 20 mil vezes mais rápida, ou até 50 mil vezes mais rápida. E isto significa uma baixa latência. O que é a latência? Por exemplo, quando a latência é um atraso, ou seja, se por exemplo vocês ao verem este vídeo ouvirem o som e parecer que eu estou ligeiramente atrasado, a relação entre a imagem e o som, isso significa uma latência, um atraso. Então aquilo que acontecia era que muitas vezes quando eu jogava e outros jogavam, e hoje em dia ainda muita gente joga jogos por internet em que estão pessoas, por exemplo, de vários sítios do mundo, ligam-se a um server, por exemplo, com Counter-Strike ou outros jogos de atiradores, e disparam uns contra os outros virtualmente, ou disparam ou exercem outra função no jogo qualquer. E às vezes aparece um atraso e começa o pessoal no chat a dizer: ei, tu estás atrasado, essa parte do jogo, etc. Porque os bonecos começam a fazer isto e a mexer-se mais devagar, ou a disparar mais devagar. Esta latência, basicamente, com a quinta geração vai desaparecer. Isto vai permitir coisas boas, mas vai permitir coisas também muito más. Mas ou seja, a nível de bom vai permitir, por exemplo, vamos imaginar a nível da realidade virtual.
Se eu tiver num futuro, ok? Estou a fazer isto porque o pessoal vê às vezes as pessoas naquelas posições e o caraças a mexerem e a interagirem com objetos que são virtuais, a questão da realidade virtual. Ok. O que é que isto pode, por exemplo, permitir fazer? Pode, por exemplo, permitir que, não havendo latência, não havendo atraso de comunicação, que, por exemplo, um cirurgião que esteja numa capital de um país, se numa outra cidade do país a sala de operações tiver robôs, esses robôs podem efetuar, ou seja, seguir os movimentos das mãos do cirurgião e o robô operar a pessoa à distância. Mas isto é claro que pode trazer problemas, porque qualquer coisa que saia fora dos parâmetros normais pode também matar a pessoa. Por exemplo, há cockpits hoje em dia, que são portanto, as cabines de pilotagem dos aviões, onde já é feito digitalmente, uma manche de um lado reage à manche do outro, sem haver comunicação, e há já cockpits só com o touchscreen. É um perigo. Aliás, viu-se o que aconteceu agora com este problema que a Boeing tem naquele modelo que é o 737 MAX, em que, como houve apenas um sensor, coisa que é rara na história da aviação, apenas um sensor avariou 2 vezes, deu informações erradas e o avião automaticamente desceu e a máquina mandou sobre os pilotos. O piloto não teve o humano, não teve capacidade para contrariar a máquina. Entramos aqui já num dos perigos da inteligência artificial, e nós hoje em dia já temos já temos certas coisas em que temos a inteligência artificial, mas vamos ver então o que é a 5G e qual é o problema e onde é que isto se insere num plano até mais de controle global. Aquilo que acontece é o seguinte, com a quinta geração vai ser, por exemplo, possível fazer o seguinte, na sequência daquilo que eu tinha dito sobre os caixotes de lixo. Isto é um cartão multibanco e aqui vocês estão a ver o chipzinho. E, por exemplo, conhecem aquelas máquinas que permitem fazer pagamentos até 20 euros, em que a gente pousa lá o cartão e ele faz a leitura, não é? Bom, tenho aqui o símbolo da... Esperem. O símbolo neste caso da captação, o símbolo do wireless. Portanto, wireless quer dizer sem fios, comunicação via antenas. Qual era um dos problemas que havia até hoje e que vai desaparecer e reaparecer muito mais perigosamente com a 5G, com a quinta geração? O problema é que eu, quando encosto lá o cartão à máquina, este chipzinho, para me abrir uma porta ou qualquer coisa, recebe, como eu disse, uma alimentação elétrica e responde mediante essa alimentação elétrica. Com a quinta geração, a frequência do sinal vai ser tão alta que produz radiações quase certeza gravíssimas para a saúde. Ok? E ponho quase certeza porque senão podem aparecer sempre os peritos ligados aos bons advogados que dizem que não se passa nada. Não é? É quase como dizer que o aumento dos Alzheimer's e assim hoje em dia não tem a ver com o estilo engenharia atmosférica, mas isso é uma outra questão. Então o que é que vai acontecer? Isto que só funciona quando está alimentado, hoje, quando passa numa porta de hotel e abre a porta automática, quando um cartão serve de chave, e lembrem-se que os cartões são, por exemplo, um cartão de compras, um cartão de supermercado, estamos a controlar, eles conseguem saber tudo aquilo que são os vossos hábitos, tudo que são os vossos hábitos de consumo, tudo aquilo que vocês costumam consumir, os remédios que costumam comprar, etc. Por exemplo, a nível da saúde, pode ser benéfico, por exemplo, chegar a uma urgência e saber, mediante a identificação de uma pessoa, o que o doente tem. A não ser, é claro que tudo isto permite depois que as agências de espionagem e agências secretas possam fazer o que quiserem às pessoas e inclusivamente matá-las. E isto, por exemplo, a nível de carros e assim, quase certeza, por aquilo que me chega, já aconteceu. Ok. Agora,
O que é que permite, por exemplo, com a quinta geração? A quinta geração vai permitir que eu andando com isto na carteira, mais fora de casa, porque dentro de casa é mais complicado, a questão das paredes na quinta geração tem outra forma de ser tratada e apresenta outras dificuldades, e já vou explicar porque. O que é que isto vai permitir? Isto vai permitir que, mesmo isto, um simples cartão multibanco, não estando ligado a nenhuma máquina ou nenhum terminal de pagamento, ou nenhum trinco elétrico, vai permitir que sempre que eu saia à rua com isto, só porque eu tenho um chip, este chip vai estar a ser alimentado a essa frequência, que, por exemplo, essas frequências conseguem, por exemplo, fazer ferver água, fazer ferver o sangue, é quase como meter-nos dentro de um micro-ondas semi-controlado, e vai permitir saber exatamente, não só quando uma coisa esteja ligada, mas mesmo tu com um próprio cartão, vai permitir saber onde é que tu andas, ou seja, é o controle global. Nesta cena de controle global, os Estados Unidos e as grandes potências, basicamente, e especificamente Israel, têm o maior controle sobre este espaço cibernético. No entanto, muitos dos bons hackers e gente dos computadores e gente das tecnologias é também de origem de leste russa, mas que muitas vezes é também contratada por serviços e trabalham em conjunto com serviços ocidentais. Mas deixando as coisas da espionagem e passando à nossa vida mais comum. O que é que isto vai permitir também? A 5G. Vai permitir à 5G, ou à quinta geração, que a quinta geração seja chamada a internet das coisas. O que é que isto significa? Significa, por exemplo, ter um frigorífico em que quando o leite esteja a acabar, ou tu não tenhas leite, o frigorífico te ponha no painel, chamado que será o frigorífico estilo inteligente, o frigorífico te ponha no painel, não tem leite, vá comprar leite. Porquê? Porque com chips diferentes, vamos imaginar que se põe um chipzinho que é uma coisa mínima numa garrafa de leite, ou num pacote de leite, ou num pacote de qualquer outro produto. Eles vão reagir até através do tamanho. Por exemplo, quanto maior for uma antena, menor é a frequência a que trabalha esse equipamento. Por isso é que os telemóveis têm antenas que basicamente nós não vemos, são bobinadozinhos que estão lá dentro. Porquê? Porque trabalham a uma frequência muito grande e maior vai trabalhar. Vai permitir que, com um sinal qualquer, se saiba exatamente o que as pessoas consomem, tudo, o Big Brother total, global, ou seja, metidos dentro de um campo de concentração sem sequer ter grades. Depois temos mais, para além das questões de saúde, e estas têm ainda um outro problema, que é o seguinte: quando nós trabalhamos com frequências muito altas, como vai ser a da 5G, que já está globalizado, lá está o problema da globalização, já está, vem aí a 5G, que bom, vamos acolher a 5G, que é quase como a cena do aquecimento global e das mudanças climáticas. Cuidado com os plásticos, e aparecem todas estas campanhas e graças, é claro que os plásticos são maus e que fazem mal aos animais e assim, mas vamos com calma, porque nós antigamente tínhamos lixeiras e as coisas funcionavam. E depois é assim, a questão do aquecimento global, vamos com calma, porque o mundo tem ciclos. Por exemplo, quando foi o 11 de setembro, da forma como as coisas são, quando foi o 11 de setembro e durante 2 dias os aviões estiveram parados em terra, a temperatura subiu 2 graus. E normalmente as pessoas dizem, vamos fazer hoje um dia bom para o ambiente. E vamos parar, por exemplo, os carros. Caraças, se os carros parassem todos os 2 dias, ao contrário do que as pessoas pensam, a temperatura sobe. Porquê? Porque no céu são deitadas coisas para refletir um bocado dos raios solares. Porque a temperatura já estaria mais quente. Bárions e alumínios que depois, ao serem respirados em micropartículas, criam que apareçam maiores problemas de Alzheimer, etc. Mas vamos pensar, por exemplo, na questão de... Eles vão conseguir saber o que é que tens no frigorífico, quem são eles. Eles são os controladores do mundo. Os controladores do mundo são o complexo militar industrial, as grandes companhias, estilo Boeing, General Electric, Lockheed, companhia da Nestlé, as grandes seguradoras, os bancos, a família basicamente os Rothschild, os Rockefellers, chamado Deep State, ou Estado
profundo, que é muito menos do que os chamados 1%. Os 1% já são uma parte abaixo, lá em cima é o topo das pirâmides das organizações maçónicas, etc. Os controladores do mundo são, por aquilo de todas as informações que chegam, são satânicos, seguem satanismo. Mas vamos já com calma. Então é assim, portanto, nós temos o frigorífico, vai saber o que é que tu vai-te ajudar. Já temos, por exemplo, hoje hotéis em que o empregado do hotel é ai que giro em doutoria via Lindsay Ell, que é a melhor guitarrista feminina do mundo, na minha opinião. Então ela chega a um hotel, ai que fixe, vou chamar o robô para pedir uma coisa. Então o serviço de quarto já é um robô, porque a inteligência artificial a nível de empregos, quer dizer, e depois o que é que os homens vão fazer? Ok, os homens e as mulheres. O robô chega, eu quero isto, olá, eu sou o Gigi, por exemplo, o que queres? Eu quero isto, ok, ou então, não tenho, ou então, não percebi, ou então, repita os teus dados. Com a internet das coisas é, por exemplo, vai ser, por exemplo, possível, em vez de nós termos um router em nossa casa, ou router, a fornecer um sinal, o sinal, como eu já disse, vai passar de Wi-Fi, do wireless, de um sinal de um router, para Li-Fi, de LED. Como eu disse, quando tu estás numa casa de banho, por exemplo, as lâmpadas que agora são todas os LEDs, e repara, foi mandatório nos Estados Unidos substituir todas as lâmpadas dos LEDs, e eles dizem, porque é o ambiente, não há aquecimento global, não há consumo. Calma, é que se faz mal à saúde das lâmpadas antigas, como podem ver num vídeo anterior do meu canal, são aquelas que têm as frequências todas, que te permitem ao teu corpo criar vitaminas, que te permitem criar hábitos mais saudáveis de sono e que não te fazem mal por causa do espectro de frequências, é ver o vídeo anterior. No entanto, vamos banir essas lâmpadas. Vamos obrigar a iluminação a ser LEDs. Porquê? Porque tem menos consumo, porque tem mais rendimento, mas calma. Estes LEDs, um LED de uma lâmpada da rua, sendo LEDs, um LED de um semáforo, um LED no farol do carro anterior, com a frequência a que pisca, vai permitir com que os carros, por exemplo, andem na rua e respeitem os sinais e se respeitem uns aos outros. Ou seja, podem até criar um mundo onde, não havendo falhas eletrónicas, não haja acidentes se a pessoa entregar o controle ao carro, a nível de piloto automático. E isto não está longe. Aí em 2020, 2021, já vamos ter as primeiras cenas as primeiras portanto, zonas em que é implementada a 5G, mas para ser implementada esta 5G, a 5G tem uma limitação, que é, quando se funcionam com frequências muito altas, os emissores, como nós vemos agora as chamadas antigas antenas de telemóvel, aqueles postos que nós precisamos de ter para retransmitir o sinal e que foram depois um problema quando os cabos queimaram em Pedrógão e que são no fundo um problema do Ciresp, porque não havendo alimentação, por exemplo, os Açores não quiseram o Ciresp. Porque não havendo alimentação elétrica ou falhando o sistema de redundância, ao fim de 6 horas todo o sistema falha, porque o telemóvel funciona, está aqui, vai à antena, vem para ti. Permite localização, se não tiver GPS permite localização por triangulação, a partir de 3 pontos, etc. Mas é assim que as coisas funcionam. Agora, com a quinta geração, aquilo que vai ser preciso, tal como eu falei naquela cena do caminhão que só detectava os caixotes de lixo a uma determinada distância, é que vai ser preciso de instalar um sistema de antenas de 300 em 300 metros, que é o alcance máximo. Agora imaginem, de 300 em 300 metros, a concentração de radiação. E de 300 em 300 metros, o que implica até a nível geográfico e até da arquitetura, fazer isto permite que quem seja esperto consiga de alguma forma fugir da quinta geração. Mas imaginemos que nós estamos numa cidade onde há quinta geração, ok? O que é que vai acontecer quando as pessoas saem da cidade? Vai acontecer tal pessoa com tal número, com tal coisa, saiu da cidade. Lembremos, por exemplo, que hoje em dia os algoritmos da net, e eu, por exemplo, havia 400 e tal canais que subscrevia no YouTube. O que é um algoritmo? Os algoritmos da net são a forma como a net funciona. Muitos canais hoje em dia já foram cortados porque estavam a fornecer informações que eles não queriam que se soubessem.
e muitos canais, desde o Facebook até ao YouTube, foram censurados. Como é que eles muitas vezes sabem? Não são só pessoas que estão como analistas de sistemas, como se viu, por exemplo, o Trump inaugurar aquela cena quando foi à visita do inaugurar junto com o Saudita, quando foi à Arábia Saudita, aquele centro de inteligência. Não é só o analista humano, é o chamado algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo é a forma de funcionar, que te vai detectar palavras-chave. Nós hoje em dia, aqueles que estamos mais informados e que conhecemos alguma coisa sobre espionagem, já temos às vezes códigos em que evitamos dizer ou Iraque, ou Mossad, ou CIA, ou qualquer coisa. Para quê? Para que não se acenda uma luz em que venha chamar alguém para analisar o vídeo. Porque assim, nós quando temos um canal do YouTube, o canal pode ser suspenso se nós tivermos vários strikes. É por isso que eles conseguem banir aquilo que eles chamam muitas vezes o discurso de ódio e o discurso de pessoas mais extremistas à direita ou à esquerda. No entanto, como uma grande parte das comunicações, tirando as militares, estão na esquerda, eles banem normalmente os canais mais ligados à direita, e a censura é feita assim. Há muita censura hoje em dia no Facebook e nas plataformas eletrónicas, e vai tentar e vai haver tendência para haver mais. Como é que é feita esta censura? Porque há os algoritmos. O que é um algoritmo? Por exemplo, o algoritmo é uma forma de nós funcionarmos, de nós fazermos uma operação. Imaginemos uma conta de divisão. Tenho 5 a dividir por 2, ok? O que é o algoritmo? É um processo de divisão, é 5 a dividir por 2. Em 5, é este processo de raciocínio. Em 5, quantas vezes cabe 2? Que se dizia assim, ok, cabe 2 vezes. Porque 2 vezes 2 são 4. Logo, se 2 vezes 2 são 4, para 5 falta 1 e fica a conta de dividir feita. Ou seja, é 1 e depois nós quiséssemos acrescentar zeros, dava 5 a dividir por 4, desculpem. 5 a dividir por 2. 5 a dividir por 2, em 5 quantas vezes cabe o 2? Cabe 2 vezes, que é 2 mais 2, 4. Não cabe um terceiro 2, porque senão faria 6. Portanto, 2 vezes 2, 4. E falta o número 1 para fazer o 5. Esse 1, se dividido por 2, dá 0,5. E 5 a dividir por 2 dá 2,5. Ok, este processo que eu fiz de raciocínio, 5 a dividir por 2, quantas vezes é que cabe o 2 em 5? Cabe 2 vezes, porque se houvesse 3 já ultrapassava o 5. Este processo é o chamado algoritmo, e é assim que a nível de sinais elétricos, de uma forma por aproximação, os computadores funcionam, ou seja, já são detectadas frases tuas, já é detectado aquilo que tu escreves. Não tenham a ideia de que tudo aquilo que é escrito, há os chamados metadados, que são, os metadados são, por exemplo, se tu fazes uma chamada telefónica, pode não ficar o conteúdo, mas fica a altura em que fizeste, para que, quanto tempo demoraste, para que telefone o fizeste. Tanto é agora que com a quinta geração vai se tornar quase obsoleto fazer uma escuta. Ou pedir uma escuta. Porquê? Porque é muito mais fácil apanhar todo o conjunto de dados, especialmente quando, por exemplo, aquilo que eu estou a falar está a ser traduzido por conjuntos de zeros e uns por bits, e depois vai ser traduzido através de um conversor digital analógico para vocês ouvirem. Mas sem entrar numa parte mais técnica, pensar só assim. Ou, por exemplo, outra coisa que vai influenciar, imaginemos, na nossa vida, e que vos vão vender como uma coisa muito positiva, que é uma cena terrível, que é isto. E que já há pessoas que o aceitaram, penso eu, em certos países. Do estilo: metem-te um circuito eletrónico na pele, ou um microcircuito na pele, e há já certas seringas que conseguem meter certos circuitos na pele, imaginem, por dentro da pele, um implante, ok? Que muitas vezes depois só pode ser removido a nível cirúrgico, por cirurgia, e fazem assim: tu compras um telemóvel que te permita ter a quinta geração, e os gajos dizem-te assim: pá, você é espetacular, que vai ser espetacular este telemóvel, porque agora não vai ser preciso roubá-lo. E, por exemplo, a tecnologia deu um grande rombo na cena da máfia, e é admitido por antigos mafiosos. Porquê? Porque nos multibancos há câmaras, e muitas cenas há câmaras de vigilância, há muito mais capacidade para ver as escutas eletrónicas, mas repara nisto: os gajos podem fazer isto com a quinta geração. Tu compras um telemóvel, ok? E o teu telemóvel, que vai permitir
funcionar dentro da quinta geração, não vai ser possível ser roubado. Porquê? Porque os gajos vão te dizer assim, se tu tiveres aqui uma EPI, que é uma seringa, e meteres este chipzinho, injetas este chipzinho, quase como uma cena num teste de diabetes, injetas este chipzinho no teu dedo, uma seringa, uma chamada EPI, e isto tem tudo a ver, porque os gajos vão buscar cenas às palavras que são de origem grega e até coisas ligadas à Bíblia e assim. Se tu meteres este chipzinho vai estar ligado por frequência ao teu telemóvel. Se tu roubarem o teu telemóvel, se não for a tua mão a segurar, a tua própria mão a segurar o teu próprio telemóvel, a partir de uma certa distância, o teu telemóvel não funciona. E tu, espetacular, pá, eu tenho um telemóvel anti-roubo. Tu caraças, vai com calma. Tu tens um telemóvel anti-roubo, mas tens também o quê? Um chip eletrónico dentro da pele. E em certas, sem querer ligar a certas profecias, o que é que muita gente diz? É a chamada marca da besta. A chamada marca da besta, demónio. Por isso muitas das pessoas que estão a desenvolver esta tecnologia são satânicos. Basicamente adoram o Lucifer. É interessante como, por exemplo, há um prédio que era propriedade, e que ainda é propriedade do genro do Trump, que é o Jared Kushner, que casou com a Ivanka. Nesse prédio diz-se que é o prédio exatamente no número 666, porque uma coisa que os satânicos têm é fazer-te isto. Os gajos antes mostram-te aquilo que vão fazer. Por exemplo, antes do 11 de setembro, se forem ver antes do 11 de setembro, os gajos já vão aparecer filmes e graças a cenas de ficção científica onde os gajos já te mostraram anos antes o que iam fazer. É típico deles, eles gozam com as pessoas, porque a maioria das pessoas não está ao corrente do que se passa. Está com os olhos fechados, está dentro da matriz. Da Matrix, ok? E então, os gajos dizem-te, isto vai acontecer, nós vamos fazer isto, e põem determinados agentes, funcionam de duas formas. Uma é meter-te medo. Por exemplo, eu posso ser um agente neste momento dos gajos, eu estou-te a meter medo. Ok? Porquê? Porque os gajos fizeram uma propaganda para de propósito dizerem, meter medo às pessoas, e depois for preciso as pessoas dizerem, esse gajo é um gajo das conspirações. Sabem onde é que nasceu a cena da conspiração? A cena da teoria da conspiração nasceu depois do atentado ao Kennedy. Não é? Todas aquelas, para quê? Para dar cabo de todas aquelas linhas de investigação que pudessem na realidade descobrir a verdade. Mas isso é outra questão. Aliás, sobre o Kennedy, daquilo que eu sei, nem a máfia, nem os cubanos fossem talvez aqueles que estivessem mais por trás, ok? E nem sequer uma outra linha um bocado mais ligada à cena da guerra do Vietnã. Isso é... Avançando. Então, já repararam que com um chip no dedo, as pessoas vão saber sempre exatamente o que tu estás, vão saber tudo aquilo que tu fazes, vão ter uma chamada nova ordem, um governo global, sem sequer estarem preocupados com as questões das fronteiras. Ultrapassa as questões das fronteiras. Porque depois há outra questão, que é a questão dos movimentos populacionais, não é? Todas estas questões das imigrações e junto com isto está a ser promovido o que é? Paralelamente está a ser promovido uma agenda satânica, e isto é dito inclusivamente por Elon Musk, que é hoje em dia o Einstein da NASA, e que é o gajo que é o dono da Tesla. Cuidado com a 5G, diz o gajo. Porque se eu dissesse que o Alex Jones, não, os Alex Jones é já um gajo da teoria da conspiração. E de facto o Alex Jones trabalha por aquilo que depois eu vim a ver e se diz, com gente ligada aos serviços secretos israelitas, aos serviços russos, etc., à própria CIA, porque eles no fundo arranjam maneira de se arranjar uns aos outros, zangando-se às vezes e com blocos diferentes. Mas esta questão, por exemplo, a nível militar, os gajos não utilizam, hoje em dia continuam a não utilizar a nível da NATO, a 5G, funcionam com antenas maiores. Se repararem nos aviões, os aviões nas antenas dos aviões têm umas lâminas em cima da fuselagem e por baixo, em cima e por baixo, normalmente,
umas lâminas que são assim, quase fazem um triângulo, mas não chega a fazer o vértice. São basicamente um trapézio. E que são agendas de frequência, que são antenas de frequências menores, em que, por exemplo, há neste momento, com o movimento agora de forças em direção à zona do Médio Oriente e à zona do Irão, que foi sempre um objetivo para eles, existe, por exemplo, uma coisa a transmitir em onda curta, e as pessoas estão a abandonar as cenas das ondas curtas e assim, que é a chamada rede NATO, que funciona, precisam de antenas muito maiores, quanto maior a antena, menor a frequência, ok? Mas precisa-se de mais power no emissor. Então é, por exemplo, a Air Force Global Network, esta Air Force Global Network, que manda as mensagens com os indicativos Sky King. Lembram-se daquela cena no Sky King já é uma palavra que possivelmente vai ser vigiada, atenção, porque se alguém falar nesse Sky King, os gajos já vão ver, este gajo sabe mais um bocadinho do que aquilo que se pensa. Então há já gajos que já não dizem Sky King. Quando se está a ouvir um canal qualquer de gajos mais dentro da cena de espionagem assim, já não se diz Sky King, diz-se Sky Queen, ou já não se diz Iraque, diz-se Riak, ok? Ou Iran, se tiver a ver estilo com o Irão ou qualquer coisa, o pessoal conhece estas siglas, ok? E é por isso que há muito pessoal que até está a ver, ei pá, eu falar na nova ordem mundial e o caralho, os gajos, pá, ou gajos, e se calhar muitos de vocês, pá, desculpem lá, mas não veem nada, pá. Porque é preciso ter um treino de cenas militares, mesmo nós dizer assim, mas Domingos, tu nunca tiveste nos militares, pois não, mas desde os 17, 18 anos que ia haver treino e o caraças estudar e comprar livros sobre cenas militares e conhecer os modelos e ia visitar navios da NATO e cenas de posições militares e o caraças. E sempre a tirar informação. Ok, então a rede da NATO, por exemplo, está a funcionar, que é uma cena. Vocês se calhar assustavam se eu mostrasse. Vou, por exemplo, à frequência de 11.175, se tiverem o rádio de shortwave, ondas curtas, mas se calhar vocês não têm o rádio de shortwave ou longwave. E os militares transmitem aí e mandam-te mensagens, só que só mandam mensagens codificadas. Tu ouves o texto e não percebes nada daquilo. O gajo pode estar a falar de morcego, pode estar a falar de outra coisa. Agora, à medida que a gravidade das coisas vão aumentando, eles vão repetindo mais vezes a cena Sky King, Sky King, Sky King, Sky King. E quando houveram estas, por exemplo, agora quando o porta-aviões de Abraham Lincoln foi para a zona do Golfo Pérsico, no qual um navio de escolta espanhol já se veio embora, porque será, não quis, esta frequência de 11.175 kHz, que se eu fizer a conta para megahertz, fica 11,175 MHz. Nesta frequência vocês ouvem os militares a comunicar. Os tais códigos. Lembram-se aquela cena que era comum na Segunda Guerra Mundial, em que estava no alô com o rádio debaixo da cama da velhota? Ok? Continua a existir na mesma. E as cifras, a maneira de descodificar os códigos, vai mudando, se for preciso, de dia para dia, de semana para semana. Ou seja, os gajos mandam isto num sinal que a maioria das pessoas não consegue ouvir. Apesar de, hoje em dia, numa loja de chineses podemos comprar um rádio de shortwave. Mas para quê? Se nós temos FM e AM inclusivamente nos nossos telemóveis. Para não falar na capacidade que eles hoje têm de ligar uma câmara de um computador e gravar aquilo que tu estás a fazer. Ligar só o teu telemóvel e gravar aquilo que tu estás a fazer. E aquilo que tu estás a dizer. Pá! E o pessoal pode dizer, mas é preciso para uma escuta a cena do juiz. A sério, para os serviços secretos é preciso a cena de uma escuta do juiz? O que é que vos diz, por exemplo, que quando aconteceu o rapto da Madeleine McCann, não havia serviços secretos a vigiarem certas pessoas em Portugal? Só que, porque já desconfiavam de alguma coisa, só que o que é que não nos diz? Estamos a funcionar no campo das hipóteses, tá? Ok? Vamos só. Ok, no campo das hipóteses. Certo? Só pode dizer, disseste isto, então diz lá. Ok. Há quem diga. Há boatos. Ok. Mas vamos imaginar que esses
serviços secretos não podem dizer porquê, porque escutas a políticos e escutas a outras pessoas e assim, sem ordens judiciais, são completamente ilegais. Assim como foram as escutas ilegais, como foram feitas as escutas ilegais à campanha do Trump, até que os militares que estão por trás da eleição do Trump, porque e olhem as relações, porquê? Porque não permitiram que as máquinas que estavam viciadas para fazer ganhar a Hillary, segundo se diz, ok? E digo-vos uma coisa, o Trump já lá vai quase a aproximar-se das eleições. Era o demónio que foi, mas é um gajo mau, ok? Um gajo mal educado, é um gajo, é um gajo com comportamentos reprováveis, sim senhor, mas vocês não conhecem os comportamentos do pessoal da Hillary, nem ouviram falar nos comportamentos do pessoal da Hillary, mas houve quem mandasse os comportamentos, lançasse para quem conhecia mais os comportamentos da Hillary e dos amigos da Hillary, ok? E cuidado, a Hillary era muito pior que a cena do Trump, cuidado, possivelmente já estaríamos numa terceira guerra mundial. Não quer dizer que não possamos com o Trump trabalhar para lá, caminhar para lá, porque os controladores acabam por ser os mesmos. Mas atenção, as coisas não são o que a maioria ia dizer de vós, peço desculpa a arrogância, pensam. Porque vocês são melhores do que eu em muitas outras coisas, atenção, ok? E contribuem, por exemplo, numa coisa que, e agora vou falar a nível pessoal, contribuem muitos de vocês para uma coisa que a vida ainda não me permitiu e possivelmente não me vai permitir, que é ter filhos. Essa é uma das formas como os gajos estão a destruir. É arranjadas maneiras subretícias de destruir a família, de fazer os idosos serem cada vez mais maltratados, terem cada vez menos dinheiro, de destruir a unidade familiar, de inclusivamente dar apoio e fazer dos animais melhores que as pessoas. Porquê? Porque o animal funciona sempre como servo. O animal doméstico funciona como servo. Há uma história que eu ouvi sobre o Hitler, que foi assim: o Hitler, que era um doido, mas com boas capacidades intelectuais, como muitos dos doidos são. O Hitler uma vez pegou, acho que foi numa galinha e depenou, e aquilo gostou a galinha carcajou e o caraço, uma coisa ruim, ok? No entanto, a galinha não fugiu dali. Porquê? Como disse o Hitler, porque sou eu que alimento a galinha. Os vossos filhos, as mães já são obrigadas a trabalhar porque os gajos vos apertaram o rendimento. As mães são obrigadas, mãe e pai, a trabalhar, e então muitas vezes entregam o filho à educação da televisão ou à educação de cenas eletrónicas. Porquê? Porque já não há tempo para educar o filho, inclusivamente para o ar livre. E nas montanhas e nos grandes desertos, que ocupam uma grande parte da superfície mundial, porque se nós virmos do espaço, as cidades são pequenos pontos ligados por estradas, ok? E vias de comunicação. Mas nesta questão dos filhos, é outra questão, e na destruição da família, é outra questão da forma como o plano está feito para dar cabo, em conjunto com esta 5G, da sociedade ocidental. Criam-te vícios, pá. Tu tens ali uma coisa que te prende, pá. Eu vi um vídeo há pouco tempo em que dois tipos estavam a comunicar frente ao outro, de namorados, e estavam um em frente ao outro. Bom vídeo, já agora, e tu sabes quem és, que o colocaste. E um tipo que não estava a usar telemóvel, os gajos chamam a polícia porque o gajo é que estava fora do normal. Porque o gajo estava a ler um livro. E depois é assim, há muita gente hoje em dia numa propaganda. Isto é um documento sobre a família que foi entregue numa igreja no passado domingo. E há muita gente a dizer que ei pai, ó pá, realmente mais pessoal da direita, ó papa e o caraças é a favor da imigração. Obviamente organizações mais ligadas a certos setores da igreja que são, mas com esta imigração nós estamos a permitir trazer muçulmanos e os muçulmanos vão acabar com a cultura judaica. Repara, a ideia no fundo é acabar com todas as religiões e criar um semideus ligado à tecnologia, ligado quase como em que as pessoas fossem quase robocops ligados à inteligência artificial. Isto pode ser ficção científica, mas calma, está aqui.
está aqui a aparecer com o selo da quinta geração. Então, neste documento, porque há vários setores e há muitos setores da igreja, escreve-se assim, já agora: os filhos, a melhor medalha olímpica, a família é o bem mais precioso do mundo. E aliás, neste documento, foi escrito pelo padre Manuel Oliveira Couto, que é às vezes como muita gente, é muito chatinho o caráter assim, mas ele diz as coisas e sabe as coisas. Ok? Desculpem aqueles que às vezes podem não gostar dele. Ele trabalha para a Estação Canção Nova e assim, eu gosto muito de vós que temos dificuldades de o ouvir e vocês sabem quem são. Ok, então diz assim: os filhos, a melhor medalha olímpica, a família é o bem mais precioso do mundo. Isto pode dizer que a igreja está cega a todas estas questões. Uma conhecida atleta afirmava que a mais importante medalha olímpica são os seus filhos. No entanto, dizem as estatísticas que nas casas portuguesas há mais cães do que filhos. No regaço de muitas mulheres e ao colo de muitos homens, tomam lugar os cães em vez das crianças. Cada vez mais vejam os vídeos que se promovem no YouTube. Tudo a ser promovido pelos controladores, por a campanha da televisão. Porquê? Porque as pessoas são más, as pessoas são capazes de te enganar, mas é na capacidade que a outra pessoa tem de poder enganar que está o amor. Que é aceitar também aquilo que é as falhas do outro e o risco. Ok? Os compromissos e assim, mas se calhar eu aqui contra mim falo. Em França, o índice de natalidade é de 2,8. A Europa, está sublinhada, há de pagar bem caro esta diabólica opção. Em adiantamento a esta folha, podemos destacar a afirmação do futebolista Ricardo Quaresma, que em reportagem da revista Nova Gente dizia: a felicidade não está no dinheiro, mas sim na alegria dos meus filhos e no sorriso da minha esposa. É claro que também é muito fácil de falar disto quando se tem bom dinheiro, mas ele tem razão, é verdade. É verdade. A mais baixa taxa de natalidade da Europa, entre parênteses, e do mundo. Portugal. Ok? Portugal. Em Portugal, o índice de filhos por família é de 1,2. Em França, 2,8. Em Portugal, 1,2. Mais baixa natalidade do mundo. Como é que isto vai evoluir? Como é que vai ficar o país? Ok. As famílias muçulmanas, atenção, a igreja não está cega. As famílias muçulmanas atingem em média 8,2. Mas o plano depois é acabar com os muçulmanos todos, porque os gajos são violentos e matam os outros, ok? É acabar com tudo aquilo que tem a ver com religião, para impor a agenda Illuminati, a agenda da luz, Lucifer, de luz, no prédio 666 do Gerald Kushner, um dos programas que, segundo se diz, estava a ser desenvolvido, e agir como são inimigos, mas depois, e atenção, isto é aquilo que me chegou aos ouvidos ou aos olhos, um dos programas parece que se chama Lucent Technologies, tecnologias da luz, ou luminosas, e como é que é? Portanto, era Lucent Technologies, e um dos chips, acho que era demónio, ou agora falhou a palavra, mas era inferno, acho eu, um chip de inferno, e a cena a dizer Lucent Technology. O vídeo já está longo, mas de uma forma ou de outra. Em Portugal, o índice de filhos por família é de 1,2. As famílias muçulmanas atingem em média 8,2. O futuro da Europa está hipotecado aos muçulmanos, que a conquistarão pelas barrigas das suas mulheres, como eles dizem. Eles dizem isto abertamente. E agora venham dizer assim: Domingos, tu és racista? Não, caralho. Ou és anti-islamita. Ou és xenófobo. Eu tenho gajos que conheço que são da extrema-direita, eu luto contra eles. Pá. Eu admiro, por exemplo, o Estado de Israel. Os gajos não podem com o Estado de Israel. Pá. Alguém afirmava: não pensem que os filhos são uma despesa. Eles são um seguro de vida. Notemos, e aqui ao contrário daquilo que muitos dizem sobre o Papa Francisco, que é um homem, e como homem, pá, tem falhas, quase certeza, ok? E não vou entrar por aqui. Notemos as palavras pragmáticas do Papa Francisco: não criem cães, mas sim criem filhos. Que as mulheres não desistem de serem sacrários e sentinelas da vida. Ok? Portanto,
Mas agora pode dizer assim, mas caraças, o Papa Francisco abre a cena à imigração, todos entram, deixem entrar os muçulmanos, etc. Pá. Depende de cada um de nós saber, ou apoia, saber lidar sobre isto. Mas os setores estão atentos e esta quinta geração, e as rádios, aquilo que vos é passado na televisão, casamentos estilo homossexuais, o LGBT, opá, cada um é livre, pois agrada, sofre ou não as consequências, sofrem sempre, todos nós temos sempre consequências para as nossas ações, mas reparem, toda esta agenda, os cães são melhores que as pessoas, pá, ok, pá, respeito pelos animais, e vocês sabem, quem me conhece, que eu gosto de animais, pá, tenho periquitos ali fora, caralho. Tratei de cães, lutei por cães, para salvar cães, dei de comer a gatos, tivemos gatos, cara. Gosto de animais. Agora, atenção, não são seres humanos, porque uma das belezas da cena do ser humano é que muitas vezes as pessoas, pá, começam a não, porque não é dada voz a quem é do contra. Ou não é fornecida, e aliás a informação não é fornecida, e distraem-se as pessoas com grandes eventos e o caraças. Net Summit, por exemplo, porque é que os gajos da Net Summit foram jantar ao Panteão? Jantar com mortos. Net Summit. Agora, mas é bom trazer a Net Summit e o caraças. Há uma agenda, pá. Há uma agenda globalista, pá. Inclusivamente, por exemplo, um tipo da comunidade europeia disse há pouco tempo, que, como é que foi? Acho que foi o Juncker. Aliás, o Juncker era outra história, diz o gajo. É bom, não percebo como é que as pessoas se podem apaixonar estilo mais pelo seu país do que por uma comunidade mais global. E tu, é quase a mesma cena que dizer, pá, eu não percebo porque é que te apaixonas mais por uma mulher do que por o global, sei lá, das mulheres do mundo. Que estupidez é esta, pá? As pessoas, pá, é como a cena da quinta geração, com a quinta, os gajos, pá, têm-nos viciados, inclusivamente, na net. Se a net falhar durante um período de tempo, muitas das pessoas não têm livros ou caraças para se distraírem. Mesmo a nível de tecnologia, digo isto, por exemplo, a muitos preppers. Muitos preppers que muitas vezes seguem nos canais ditos catastrofistas e apocalípticos. E os gajos vão, eu vou comprar este material, pá, tu já viste esta lanterna, meu? Isto aqui ilumina para caraças, mas tem um chip lá dentro. Se a lanterna tiver, basta ter 2 níveis de luz, ok? E fizer uma cena que é o strobe, ou seja, piscar, e reparem como ele não consegue mostrar o piscar, porque como acende muito rapidamente e apaga, que é quase como nas lâmpadas fluorescentes, a tal frequência que vai depois permitir aos LEDs serem o teu router da internet, o teu router. Se tu tens uma lanterna que te permita, por exemplo, dar mais luz, dar menos luz e depois ficar a fazer o strobe, um sinal de SOS, tu já estás se calhar pior servido do que se tiveres uma lanterna normal, até com uma lâmpada de incandescência. E no entanto, pá, são os grandes gajos que arranjam uma cena de sobrevivência e tudo. No entanto, quando os gajos dizem, às vezes fugir para a montanha, tudo bem, mas que lembra-te que quando fugires, se for preciso, protege-te. E o que é que vais ter na montanha? Que socorros é que tens na montanha? Que maneira de subsistir e reagir e resistir aos elementos que tu tens? Aguentar um bocado sim, mas é preciso pensar em todas essas coisas, não é? Não estamos nós a pensar, porque é assim, ok, eu vou fazer as cenas e vou e confio na cena do salto GPS. Calma, é preciso as cenas, é preciso saber navegar por pulso, é preciso, pá, muito outro conjunto de conhecimentos que permita às pessoas, e que agora reparem, mesmo na cena da matemática, com a utilização maior das máquinas calculadoras, porque isto vem sendo treinado, as pessoas perderam capacidade de raciocínio, pá. E de fazer operações estilo à mão.
quando se foi à Lua, os computadores que levaram as pessoas à Lua tinham menos capacidade de processamento que nós temos hoje no nosso telemóvel. Pá. E o homem lá foi. É claro que há teorias da conspiração que dizem que não. Que foi filmado numa cena à parte. Ok. Cada um com as suas crenças. O que é certo é que esta é uma problemática para os dias de hoje, até porque depois o que é que as pessoas vão fazer com uma população cada vez mais idosa? Hoje em dia, reparem, nos hospitais, como tudo é dependente da luz, e agora vamos à questão da 5G, precisa de luz, precisa de alimentação, ok. Olhem como a Venezuela está a ser lixada, em que já os gajos, até os animais domésticos comem e o caraças. Olhem como a eletricidade desapareceu lá. Olhem como as bombas de grafite na guerra da Jugoslávia destruíram as centrais dos sérvios. Porquê? Porque a grafite é condutora e cria curtos-circuitos entre os cabos. Muitos dos guerreiros hoje em dia estão que são quartéis cibernéticos. Eu acabei por conhecer, porque depois conheci alguns, e muitos deles hoje em dia têm canais de YouTube. E são rapazes atraentes e miúdas boas zonas. Cuidado! E que estão a fazer exatamente a propaganda e que são agentes, muitas vezes, dos serviços secretos e estão a fazer a propaganda dos gajos. Ultrapassa o lucro. Estamos a entrar quase num tempo quase apocalíptico. A chamada marca da besta, os códigos de barras, pá. Estilo da coisa iPad da Go. Estás-te a passar, estás a entrar na cena das teorias das conspirações. Ou só uma coisa. O Julian Assange não foi preso porque transmitiu a verdade. Pá. Muitas das pessoas nem imaginam que está no Wikileaks sobre as cenas de pedofilia possíveis, e digo possíveis, ok? E sobre aquilo que se passava no Iraque, em Abu Ghraib, no entanto, quem fornecia as cenas e o Assange foi preso, e agora não se via passado nada, já saíram ontem não sei quantas acusações sobre o gajo, passou informações sensíveis, não é? Eu, por exemplo, ao dizer-vos esta frequência aqui portanto, 11.175 kHz, onde podem ouvir as cenas Skynet, e se ouvirem 4 vezes Skynet são mensagens mais prioritárias, até pode usar o código nuclear, porque só os outros é que têm a chave para perceber o que é que as palavras querem dizer, e muda de tempo a tempo. É esta frequência, e depois há outra frequência satélite. Ok, não sei se é 11.124, mas não interessa esta parte da frequência satélite. Quer dizer, interessa, e eu depois poderia saber, mas não interessa para aqui. Reparem, os gajos baseados, o Air Force One não é controlado digitalmente, é controlado analogicamente por cabos e assim, e é toda a prova de cenas de frequências e assim. E nós estamos a vender a cena do digital, pá, este carro vai ser espetacular, tu tiras e é verdade, pá, é verdade, tu tiras as cenas, mas atenção, controle global sem redes. Se tu tiveres um pensamento inclusivamente fora do pensamento que é das maiorias, tu podes ser lixado e perseguido sobre isso. Sem sequer te meterem, a princípio, no campo de concentração físico. Com ajudações e caraças. Hã? Espetacular. Mas atenção, por exemplo, a cena do 666 e do Jared Kushner, ou que se diz ligado ao Jared Kushner, porque depois também é muito fácil dizer-se, falar-se, não é? Financiado estilo por um senhor muito perigoso que se chama Jorge Soros. Bom ver quem financia, por exemplo, grande parte das instituições humanitárias que transportam imigrantes. Se ele destruir uma religião por ataques diretos e violentos às igrejas, como se tem visto, ok? Aos católicos, matar católicos em missas, matar católicos em celebrações religiosas, matar cristãos, como na guerra da Síria, por causa de um oleoduto. Se eu destruir, e o vídeo vou já acabar, mas é um vídeo que é importante para as pessoas, modéstia à parte, para as pessoas perceberem aquilo que se passa. Porque muitos dos políticos que até nos servem ganham demais, mas ganham demais aqueles dos topos. Reparem, ganham os tipos todos aí e depois vão para o Parlamento Europeu ganhar 12.000 euros. Pá. Veio um helicóptero buscar o Santana Lopes, quando se calhar era preciso noutro sítio. Reparem, a tal estratificação. Mas será que foi o Santana Lopes que teve a culpa?
do helicóptero lá? Ou foi o sistema? Mas estou a fugir daquilo que se diz, porque podem dizer assim, mas tu és um servo do sistema. Tu tens regalias da Segurança Social. Pois tenho, pá. Lá está as cenas, pá. Um gajo sem saber já está estilo beneficiado e de outra forma escravizado. Agora, até aqui, tudo bem, agora com a 5G estamos a entrar noutro mundo, até a nível da inteligência artificial. Porque nada impede, por exemplo, um gajo qualquer ou um hacker qualquer ou caraças que saiba, pá, tu vais no carro e o gajo subia a tocar contra uma parede e pumba! O que é que se desconfia que aconteceu, por exemplo, já pelo menos em 2 casos, na morte de uma jornalista ou na morte por exemplo, penso que foi de um tipo Michael Hastings ou caraças. Pá, eletronicamente mexe nas cenas dos carros. Os serviços secretos israelitas mexem-te os gajos a abrirem as portas dos carros eletronicamente e tudo. Como é que pensam que certos, por exemplo, aqui há um tempo houve uma marca de vários carros que foram roubados? Como é que pensam que muitos desses carros foram roubados? Foram roubados porque os gajos chegaram lá com uma cena num programa no computador e abriram por simplesmente as portas. Não forçaram, não arrombaram, não fizeram nada e depois venderam os carros para outro sítio. Quase certeza. Porquê? Porque apanharam a frequência logo. Até que ponto é que nós queremos manter a nossa privacidade de estilo de vida, até que no momento é que nós queremos ir para o outro lado. É que com a 5G, por exemplo, nova agricultura podem haver drones e assim, segundo se pensar 5G, vai permitir drones que reguem gota a gota, planta a planta escolhidazinha. Ao dedo, escolhida lá. Agora reparem o que é se um país ataca a infraestrutura de outro ou faz como fizeram à Venezuela. A população, pá. Há uma cena da cena da Venezuela, pá, bolas de fogo a percorrerem os fios e o caraças. O que é que diz que, por trás de muitos incêndios, que às vezes se diz, é um lenhador e o caraças que fez uma cena, um lenhador que fez uma cena. E não seriam chamadas as DEW? Não é? Armas de energia direta, Direct Energy Weapons, e lasers e o caraças, e a chamada, e depois existe também a chamada Skynet. E o controle ambiental, como por exemplo países onde às vezes há guerras aparecem secas antes, se for preciso através daquilo que se chamam os contreiros ou as trilhas de condensação. Algumas, uma forma de distinguir uma trilha de condensação, por exemplo, de um lançamento de alumínio e bário no ar para que o sol não aqueça tanto a superfície terrestre é a trilha de condensação, que é vapor, acaba por se dissipar, por desaparecer ao fim de um tempo. Se demora um bocado mais a descer depois de passar o avião, é desconfiar se ali não há qualquer coisa. Ok? Eu vou acabar este meu vídeo, que é importante, no espaço de 1 hora, e dizer-vos isto. Quem veio até aqui, parabéns, porque hoje em dia um dos problemas é as pessoas como fazem tudo rapidamente, mesmo para os miúdos, as pessoas já não têm paciência para ouvir. E como não têm paciência para ouvir, não têm paciência para aprender. Ok, ou seja, permitem-te guiar. Se tu tens o chip implantado, permite guiar, andas o cartão permite seguir, andas o cartão na cor. Já sabem tudo. E depois acessam aos dados e roubam as cenas dos dados uns dos outros. Não é? Imaginem o que isto não permite. Para não falar nas questões da saúde. Desde que, se nós tivermos muito dinheiro e pudermos viver onde se podia parecer isolado do mundo, isolado numa grande propriedade, com um jatinho para ir ao médico, com todas as facilidades e o caraças, como se pensa que há facilities e assim, como se pensa que há um grande bunker, por exemplo, debaixo do aeroporto, como se pensa, debaixo do aeroporto de Denver, no Colorado, que é uma coisa brutal, não é? Reparem como as coisas são. Há aqui muito escondido. E para resumir, porque está quase a chegar a uma hora, eu digo-vos, não há 5G. A 5G, estamos a vender a 5G como nos vendem a eutanásia, que é sofrimento. Não. O sofrimento a princípio não é santificador, mas vamos deixar a parte da igreja, ok? Vamos só pensar na segunda parte humana, ok? E depois criam facções e criam divisões. Pessoal,
Cuidado com a 5G. Andam-nos a vender a 5G. Cuidado com a 5G. A 5G vai ser o caraças. A 5G é a abertura da caixa de Pandora. Ok? Não há 5G. Não há quinta geração. Tchau. Espero que tenham gostado. Obrigado.